Quando a gente coloca a palavra dieta, muitas vezes dá aquela impressão de algo muito chato, de algo que você vai ter que cortar tudo, de algo que você vai ter que mudar aí a sua vida. Talvez existam outros termos mais bonitos para a gente falar no lugar da palavra dieta. Fato é que nós descobrimos que existe uma dieta que se chama dieta do metabolismo rápido. É ou não é interessante só de ouvir este título? Vamos aprender? Convidamos a nutricionista Gabriela Sila. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada por me receber. Bom dia, prazer tê-la aqui. Tudo bom? Porque chamou a atenção, né? Com Quando certeza. você coloca a palavra dieta, que já é um negócio que chama atenção, com a palavra metabolismo e ainda rápido, aí não tem fica quem agrade, todo né? mundo assim, né? E de fato, você vai explicar aqui algumas fases, né? E o que é essa dieta, mas o resultado é satisfatório? É satisfatório e não é nada complicado, nada sofrido. Nada sofrido? Nada sofrido. Dá pra comer de tudo. Dá pra comer literalmente de tudo. Agora, que mudança a gente vê quando a gente chama de dieta do metabolismo rápido? De fato, a gente consegue acelerar esta queima calórica e melhorar a condição metabólica? Então, a proposta da dieta, a gente é literalmente acelerar essa queima porque você detoxifica seu corpo por inteiro. Então, assim, você tem a introdução de novos alimentos com uma pausa, assim, curtíssima de 2 dias e justamente por isso, pela introdução de novos alimentos nessas fases, que a gente literalmente acelera o metabolismo. Tá. E, obviamente, tirando aqueles alimentos que, teoricamente, não entram na dieta e que não deveriam entrar numa rotina normal. Normal, isso pra todo mundo. Pra todo mundo. Falando aí de saúde. Com certeza. Quantos dias, então, dura esta dieta? Ela dura 28 dias, tá? E são 3 fases. A gente tem 3 fases que duram 2 dias. Então é sempre legal, literalmente, começar numa segunda-feira, que é o dia mundial do início da dieta. Boa! Sim, mas não é nada sofrido. A gente começa numa segunda e fica numa terça com a fase 1. Tá. A fase 2 numa terça, numa quarta e numa quinta. E a quinta e a sexta e o sábado com outra dieta. Com outra fase. Olha que legal isso! Isso Então, já é interessante. Você já não me fica chamou atenção. estagnado numa fase só, né? É. Então, E eu acaba acho sendo que isso melhor. já te organiza. Você Com sabendo que ali é certeza. segunda, terça, você já tem até uma organização de cardápio. Pra ficar variado, né? Boa dica. Vamos começar com a fase 1, Claro. então? Na tela, primeira fase. Relaxar as glândulas suprarrenais. Duração 2 dias, índice glicêmico alto. Me chamou a atenção. Vamos lá. Aqui a gente tem a primeira fase? Aqui. Ok, desculpa. Isso. Tá. Eu não tô vendo as plaquinhas. Começa aqui. Vamos lá. Então, fase número 1, a gente tem uma alimentação normal, tá? Obviamente, com a exclusão daqueles alimentos que eles não entram, que é o refrigerante, o açúcar, o álcool. Tá, e vamos falar alguns. Então, refrigerante, açúcar, álcool. Os sucos industrializados ou qualquer outro industrializado, Tá. Com exceção, obviamente, de um cereal que a gente, obviamente, consegue comprar e das frutas, né? Que às vezes vem a granel, às vezes vem, por exemplo, seca. Tá, que daí pode. Daí pode. Mas leite não pode. Leite e derivados não pode. Não pode. Açúcar e álcool também não pode. E Tá. os industrializados. E os industrializados. Então, nada Sim. de embutido também. Nada aqui. de embutido. E nem refrigerante. Nem Nem refrigerante. o zero. Nem o zero. Tira refrigerante, porque Tira também é tudo. industrializado. Com certeza. Então, neste momento, a gente tem que ficar atento a um limite calórico no dia ou isso pode variar? Então, isso pode variar porque justamente nesta fase é uma alimentação normal. É você literalmente dar um início, então não dar aquele choque, principalmente na pessoa que está praticando a dieta. Tá. Então, é uma alimentação comum, saudável, tem introdução de legumes, vegetais, frutas, não tem, né, a gente não tem limite. Tá. Proteínas magras de preferência, então frango, carne, uma combinação um pouco mais magra. Tá. Mas sem pesar, sem ter que se preocupar literalmente com quantidade. Com quantidade. Com Então, assim, certeza. azeite, gorduras boas também entram. Não entra. Gorduras não entram nessa fase número 1. Ah, então não pode. Gorduras nessa fase número 1 não entra. Então vamos colocar o que não pode aqui na tela. A gente vai mostrar aqui o que a gente tem de alimentos que estão simbolizando aí o que é legal. Então não entra gordura, mesmo as boas. Que interessante. Agora, assim, por exemplo, um frango tem que tirar a pele. Tem Uma que tirar a carne pele. tem que ser a magra. Então magra. tem que ser um patinho. Com certeza, um filé mignon, uma alcatra. O peixe não dá pra ser o salmão. Não dá pra ser sabão porque tem uma gordura boa. Então a gente, nesse momento, não recomenda o peixe, embora tenha peixes que têm
um frescor, uma coisa que não tenha muita gordura boa. Mas, nesse sentido, a gente recomenda mais para a terceira fase, porque é uma fase mais limitada. Então a gente usa gorduras boas como um coringa. Então, aqui você vai temperar a salada com limão e com vinagre. Com limão e com vinagre. Ponto. Então, Sim. Entendendo. 2 dias. 2 dias. 2 dias, a segunda e a terça. Vai entrar aqui, então, atividade física. O que a gente pode fazer nesses 2 dias? Então, atividade aeróbica, pelo menos um dia. Ou na segunda ou na terça. Isso. E justamente por que tem que ser aeróbica? Porque a gente não está com um limite tão grande nos carboidratos. Então, para a gente acelerar um pouquinho essa queima calórica pela alta ingestão de carboidratos, a gente tem que fazer atividades aeróbicas. Então, é uma corrida, um treino de intensidade que fica com a frequência cardíaca. Uma caminhada, um HIIT, uma bike. Uma caminhada mais rapidinha. Mais rapidinha. A gente tem que intensificar, pelo menos 30 minutos, para dar um up, dar uma queima calórica maior, justamente pela alta ingestão dos carboidratos. Então, na segunda ou na terça. Isso mesmo. Certo. Aqui tá fácil, né? Nada muito fora da rotina. Aqui tá bem fácil. Tá legal. Então, segunda e terça é açúcar jamais. Glaucia, pra minha diretora já ficou bem difícil. Falou açúcar jamais, ela já complicou. Fica um pouco assustado. Mas a gente tem as frutas, né? Tem frutas que são doces naturalmente. Então, tem limitação de frutas? Não. Qualquer fruta. 5 a 6 frutas é um cardápio teoricamente normal. É uma alimentação saudável que todo brasileiro deveria seguir. Então, pode ter o seu arroz e feijão, sim, tal. Um suco batido, então um suco um pouco mais detox, batido de beterraba, pra você fazer uma atividade física, eles entram. Por exemplo, não vai entrar fritura, porque também não entra o óleo, não entra azeite, né? Então, fritura não entra. Então, mas entram as farinhas, mesmo que funcionais ou não, pão. Umas receitinhas, a gente pode não fazer. entra manteiga também, gente, nem óleo de coco, hein? Até porque a manteiga, ela entra nos laticínios também. Então, a gente literalmente tem que excluir. Não pode. Vamos para a segunda fase. Vamos para a segunda fase. Daqui a pouquinho podem mandar perguntinhas, minha produção, minhas meninas aí estão todas atentas, a carinha delas só de olho. Segunda fase da nossa dieta do metabolismo. Segunda fase. Principalmente porque a segunda é a mais restritiva. Então, ela fica no meio de uma, teoricamente, mais tranquila. E a terceira, teoricamente, mais tranquila também. Então, a segunda, ela é um pouquinho mais complicada. A gente não tem carboidratos. A maior ingestão dos carboidratos vai ser só por conta das verduras e dos legumes. Então, é um índice literalmente baixíssimo, tá? Literalmente para acelerar essa queima calórica. Então, a gente tem que desacostumar o corpo a depender do carboidrato. Então, na segunda fase, destravar a gordura armazenada. Duração 2 dias, índice glicêmico baixíssimo. Quais legumes não pode? Então, batata, cenoura, beterraba, todas as raízes que teoricamente entram, mandioquinha, inhame, todas que entram na 1, não vão na 2. Até quanto de carboidrato, por exemplo, para dar uma dica? Em 100 gramas deste legume vai, sei lá, berinjela. Em 100 gramas de berinjela... A gente deve ter, em média, 10, 13 gramas de carboidrato. No máximo. A berinjela acho que até fica lá porque 100 gramas de berinjela é muita berinjela, coisa, né? Sim, com certeza. Mas é bem pouco carboidrato. Sim. Então entra brócolis. Entra brócolis, entra as folhas, entram todos os verdes. Então, por exemplo, fazer um suco verde, neste caso, ele entra, porque você junta uma fruta literalmente de baixo índice glicêmico, que é no caso do limão, entra também pra gente fazer um suco. Então, as frutas, aí nesse caso, elas são limitadas. Sim, são baixos índices glicêmicos. Então, é morango, kiwi, o limão, melão numa quantidade bem razoável entra também. Pera e maçã? Pera e maçã. A maçã, literalmente, ela entra, mas é que a maçã, ela induz um pouco a fome. Então, a gente não recomenda justamente por isso, porque ela induz a pessoa a comer um pouquinho mais. Pela rápida absorção. Segura a maçã e a perinha. Isso. Tá, vamos então ver o que não pode nessa fase. Olha lá. Tô tendo umas ideias aqui. Alimentos proibidos. Proteína vegetal não pode nada, então não pode grãos nem cogumelo. Não. Amidos, que é o que já falou, então, os grãos, e gordura. A gordura também não. Não, a gordura ela entra na fase 3 como um coringa, literalmente. Então não entra azeite, não entra óleo de coco, não entra manteiga, não entra abacate, não entra outros óleos, castanhas, essa parte também. Não entra também. Nada. Não. Basicamente proteína. E proteína, que proteína entra? Frango, carne, peixe. Peixe não entra, literalmente só os mais secos. Os ovos, eles são muito bem-vindos. Salmão, atum, peixes mais gordinhos mesmo também não. da primeira, não entra também. Certo. Temperar com limão. Salzinho, tudo bem? Tudo bem. Sal do Himalaia com baixo teor de sódio entra tranquilamente. Um sal marinho também vai. Uma boa. Sim. Tem que ficar limitado a alguma condição calórica do dia? Então, a gente vai... com moderação, abusar um pouco mais das proteínas, porque é o que vai manter a gente saciado nesse momento. Porque a gente vai acabar de sair de uma fase teoricamente tranquila e vamos entrar numa mais restritiva. 2 dias, hein, 2 dias, então não dá nem pra ter uma vontadezinha, porque a gente já vai entrar pra uma normal. Então eu tive uma ideia. Ao invés de começar na segunda, começa no sábado essa.
que essa você ainda pode comer. Então, já que no fim de semana a gente acaba saindo, teoricamente, não pode sim, ser? uma boa ideia. Mas daí também não chuta o balde, né? Falar, a Carol falou pra começar no sábado, aí também você come tudo. Não, Sim. é normal, uma coisa normal, mas como é mais liberadinho, você faz sábado e domingo essa. Comer uma raiz. E essa já vai pra segunda. Que aí você já se anima. Já se anima, sem se sabotar. Vai seguindo, Glaucia, vai seguir. Aí você vai pra segunda. Gente, tudo eu piro, a pessoa fica pensando. Aí na segunda começa, beleza, mas tá tranquilo. Sim. Dá. Porque... E aquela assim, por exemplo, não entra farinha de amêndoas. Não, porque é base de gordura. Porque também tem gordura. Os Não leites entra, vegetais nem farinha não de entram. farinha e nem farinha de fonte vegetal. Nem não os leites vegetais também não entram. Tá. E vamos... Tá, seguramos. Agora vamos pra atividade física. Sim. O que a gente faz nesses 2 dias, que é a segunda e a terça? Com peso, pelo menos um dia. Então já é uma musculaçãozinha. Sim. As pessoas têm um pouco de preconceito com o peso porque acham que não aumenta o carboidrato, tá? Então, por exemplo, não aumenta, desculpa, a queima de gordura. Todo mundo acha que assim, para queimar gordura a gente tem que fazer atividade aeróbica. Não. Mentira. A atividade com peso, ela também acelera a queima de calorias e aumenta o metabolismo. Tá. Então, justamente numa restrição de carboidrato, que o corpo ele requer um pouco mais de energia, a gente vai limitar e vai fazer com que a gente tenha um gasto maior com peso. Então, uma intensidade maior. Neste sentido, a gente aumenta a queima calórica. Aumenta a queima calórica. Então, a gente pensa nisso. A gente está um pouquinho mais restringido? Tá. Mas a gente queima um pouquinho mais. Então, anima um pouquinho. Tá. Então, segunda fase. Segunda fase. O que não tinha aqui, continua não tendo aqui. Lembra disso, hein? Gordura. Gordura, aquele lance também da açúcar. Dos peixes. Não pode. Não pode. Tá. São 28 dias, diretora. É que assim, nos 28 dias nós fazemos isso várias vezes. Sim, a gente torna, então são toda ciclos vez de que acaba. 7 vezes de um ciclo só, a gente faz 7 vezes. A última fase são 3 dias? São 2 dias. São 2 dias também. São 2 dias. Então é sempre assim. 2, 4, 6, virou, começa tudo de novo. Isso. Não dá pra enjoar. Então não dá pra você criar uma dependência por algum certo tipo de alimento, uma compulsão, porque em 2 dias você já parte pra outra. E justamente a fase 2, que é a mais complicada, ela fica no meio. Então você fica um pouquinho mais relaxado na primeira e na terceira. Agora me conta, antes da gente entrar na terceira fase, que eu acho que a sacada tá nela, né? A gente vai entender o porquê desses altos e baixos, do que entra e do que sai, quando a gente chegar nessa terceira fase. Quantos quilos dá pra perder? Na real, falando assim, sério. Sério, se a pessoa conseguir literalmente ter um controle, até desde a primeira fase, que é um pouco mais livre, se eu te falar que são 10 quilos em 28 dias, a gente consegue atingir numa boa. Sério? Sério. Mas a pessoa tem que ser um pouco mais regrada, tem que ser literalmente ativa. A gente tem que abraçar a causa. E não pode nada de álcool. Nada. Nem um vinhozinho. Nem um vinhozinho. Nada. A cara da Xuxa olhou. Ixi, aí ficou. Enquanto tá na comida, a gente ainda vai, mas o vinhozinho, quando faz parte. Vamos lá, não pode. Não pode. Nada Nem pode. o vinagre de vinho tinto, a gente. Nem vinagre de vinho tinto. A gente tem que pensar um pouco além, né? Tem alimentos que, por exemplo, o vinagre que entraria num tempero de salada, de vinho tinto não entra nesse. Tem que. Tu vinagre de maçã. Vinagre de maçã, de ou limão, branquinho. Isso aí. Tá. Vamos conhecer a terceira fase, então. Olha lá o objetivo dessa terceira fase. 2 dias. Então, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Isso aí. Queimar os estoques de gordura. Nós vamos queimar em 2 dias. Então, o índice glicêmico vai ser médio. Nessa fase, o que entra, então? Entra literalmente o que não entrou na primeira e na segunda, que são as gorduras. Então, estamos aqui com literalmente um coringa. Mas são 2 dias só de gordura? Não só de gordura. Tá. Literalmente entra as raízes, os legumes, os carboidratos. Então, por exemplo, um arroz integral entraria por mim aqui. Mas e de proteína? As proteínas animais e as proteínas vegetais entram nessa terceira fase. Então, peixe. Peixe de gordura boa, então um salmão, uma tilápia, uma pescada branca entra na terceira fase. Tá. As proteínas tipo feijão, ervilha, grão de bico, cogumelos entram na terceira fase. Tá? E as gorduras, então, desde uma fruta com um pouco mais de gordura, o coco, o abacate, as castanhas entram. E o nosso querido amigo pão sem glúten. Pão sem glúten. Isso. Tá, porque nas outras fases não entrava. Na primeira até podia. Não entra as farinhas. Não entra as farinhas na primeira. Então, na primeira não pode. Então, não o poderia. pão voltou aqui, mas aí tem que ser um pão sem glúten. Um pão sem glúten. Mas tanto faz a farinha que vai ser utilizada, se é sem glúten, ou se é de amêndoas, ou se é... Porque justamente na terceira a gente pode uma farinha de amêndoas que é rica em gordura. Então, aqui eles são literalmente o nosso coringa. Nesta fase, ela é liberada com moderação. E não pode, e assim, não tem um limite de valor calórico.
é um índice glicêmico médio. O que vale lembrar é que após passar por esses 4 dias de reabilitação no corpo, talvez a pessoa não sinta tanta fome aqui. Então a ingestão dela não vai ser tão alta quanto primeiramente na primeira fase, não vai ser tão compulsiva quanto ela vai ficar na segunda fase, vai poder ingerir alguns alimentos que são coringas, por exemplo, as gorduras, que elas aumentam a nossa saciedade. Então a pessoa não vai ter tanta fome. Entendi. Ela já pegou a manha do negócio. Então é mais ou menos o que eu entendi. O segredo está na terceira fase. Tá. Desde que você faça as 2 primeiras, lógico, direitinho. Com certeza. Senão não faz sentido. Né? Senão você quebra o pensamento dessa parte que é metabólica. literalmente brincar com o seu corpo, né? Ele dá um pouquinho, priva e dá um pouco com moderação de outros tipos de energia. Vamos falar da atividade física, porque eu tenho umas coisinhas para te perguntar. Olha lá, na terceira fase, então, 2 dias, já entendemos que tem que queimar o estoque, pode entrar a parte boa. Agora, o que não entra na fase... Na terceira fase, não entra os não permitidos em todas elas. Em todas elas. Isso. Continua sem álcool, açúcar, queijos e derivados. Isso. Desculpa, queijos e derivados é ótimo. Leite e derivados. E o açúcar se diz o refinado, mas se a pessoa quiser comer uma tapioca, pode? Tapioca pode, porque entra o amido aqui. Ah, entendi. Então não pode o açúcar simples, ali adoçando e o doce. Nem as variações de açúcar e os adoçantes. Adoçante também não pode em nenhuma. Esqueci de perguntar do adoçante. Não, a gente tem que literalmente livrar o corpo das toxinas provenientes da alimentação. Tá. Café pode? Café não pode. Café não pode? Não, porque ele é excitatório para privar a gente de abaixar o cortisol, que é um hormônio que literalmente faz com que a queima de gordura seja maior se ele está diminuído no nosso corpo. A cara da Lígia. A Lígia já fez uma cara de mau humor. Mas pode chás. A cara dela tá ótima. Ela olhou, hã? O cafezinho da Lígia não pode. Cafezinho não pode. Cafezinho não pode. Mas um chá verde pode. Chá verde pode? Pode. Mas sem adoçante, sem nada ali. A gente tem que literalmente acostumar o paladar sem as dependências chá verde, que a gente sem adoçante, sem nada. É complicado, mas não é. Mas não, sim. A gente acostuma. Tudo bem. Vamos seguindo. Atividade física da terceira fase. O que nós vamos fazer nessa terceira fase? Alongamento e yoga, modalidades que promovam o relaxamento. Não tô acreditando, tô precisando disso. Eu não consigo fazer. Olha, eu vou falar. É um desafio que eu tenho uma vida para conseguir. Eu não consigo ficar quieta, assim, né? Um tempo, assim, nesse momento. Não consigo. Não consigo. Mas é uma Você fase tem dica? De ficar relaxada? Pra você... Não, meditação é um negócio que eu preciso começar. Sim. Mas, assim, porque de verdade, quando você tem um agito e tal, que é da pessoa, eu quero queimar, tipo, agitado. Eu subo escada, corro, não sei o que, lá vou pra esteira, depois eu subo a escada de novo. Beleza. Agora me põe sentada no colchãozinho, fala pra eu respirar e ficar sem falar. Mas é um benefício seu. Eu não consigo. Mas nessa fase, se a pessoa quiser queimar a gordurinha fazendo exercício, pode ou não? Então, ela tem que não ficar é quieta. recomendado. Não teoricamente quieta, mas, por exemplo, uma aula de alongamento, uma aula para fortalecimento do core e de abdômen. Pode. Pode. Tá, já dá uma mexidinha maior. Com certeza. Então, assim, a gente literalmente não pode gastar tantas calorias, porque a gente já vem de uma queima calórica um pouco mais abundante. Então, é que literalmente estabelecer uma queima maior de gordura não proveniente de aeróbico, nem de aumento de metabolismo proveniente dos pesos. E é uma dieta que não conta calorias. Não conta calorias. Até porque caloria a gente não tá nem aí. A gente tem que literalmente assim, preservar a qualidade da alimentação, sem pensar nas calorias. Agora, na primeira fase, a gente citou ali suprarrenais, vocês lembram? Que é um lance pra dar um vivo aí nas suprarrenais. Que tem relação com cortisol, que é onde é produzido o cortisol. Sim. Por quê? Por quê? Que é na primeira fase. Vamos isso. lá. Uma pessoa que não está habituada a fazer dieta, ela literalmente ingere aqueles alimentos que são proibidos durante a dieta toda, durante os 28 dias, que são os excitatórios do cortisol, então que aumentam a secreção do cortisol. Café, refrigerante, açúcares, leite e laticínios, por mais que tenham os de boa qualidade, eles aumentam a secreção do cortisol. Se a gente corta, a gente poda esses alimentos desde a primeira fase, a pessoa não fica tão dependente ao longo da dieta. Então é nesse momento que a gente tem que acostumar o corpo a não depender daqueles alimentos. Certo. E por isso que entra o relaxamento no final, né? Por causa do cortisol. Com certeza. Para também dar essa estabilizada. Até porque os exercícios do tipo de peso e a aceleração de queima calórica através do aeróbico, eles aumentam um pouco. De forma natural, mas aumentam. Entendi. Agora é o seguinte, a minha dúvida é a seguinte. Você fez tudo bonitinho. Você emagreceu. Tá lindo. Você nunca mais vai tomar cervejinha ou vinho. Você nunca mais vai comer um bolinho. E aí? Posso te falar uma coisa? Como é o pós desta dieta? Depois dos 28 dias, a necessidade
exacerbada que você tinha daqueles alimentos que você fica restrito não é tão grande quanto anteriormente. Tá, diminui. Diminui consecutivamente pela exclusão deles. Mas tudo bem, mas aqui, o que acontece? Eu concordo com várias coisas, e várias coisas a gente já viu em outras dietas que cabem, enfim. É até uma coisa bem diferente do que a gente já falou. Porém, a vida social fica um pouco comprometida. Sim. Vou falar a verdade. Eu sou uma pessoa que faço dieta restritiva, eu faço low carb, mas da minha vida social... Você não abre mão, né? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. E não pode. E tem que ser uma flexível, né? Flexível. Então, neste caso, se a pessoa voltar, mesmo que ela se comprometa a continuar com esse estilo de vida, mas de vez em quando comer ou beber algo numa vida social, ela vai engordar ou não? Ela talvez tenha que aumentar a atividade física? Talvez sim. A sacada da dieta dos 28 dias é diminuir a dependência desses alimentos que ela não ficaria sem se não fizesse a dieta. Então, vamos dizer que assim, você desacostumar a pessoa, a fazer ela esquecer dos alimentos que ela era um pouco mais dependente. No final dos 28 dias, essa vontade vai diminuir? Vai. E assim, por mais que ela queira, com a frequência que ela tinha anteriormente, ela não vai ter vontade. Não, e agora eu tô pensando uma coisa que faz sentido. Muitas vezes o mais difícil são os quilos iniciais. Então, 10 quilos, a partir do momento que você fala que vai conseguir em um mês perder 10 quilos... Ou até mais, né? Varia muito o metabolismo. A pessoa tá ali, ela deu o start dela e ela viu o resultado. Né? Ela não se sabotou, fez direitinho e viu o resultado. Seguir dali com a escolha de algo... E aí, neste momento, nós não contamos calorias. Não. Só que depois disso, talvez para ajudar, quem sabe, uma contagem de calorias para manter esses 10 quilos a menos e a pessoa ficar dentro ali de um limite. Uma dieta um pouco mais flexível, mas às vezes as pessoas precisam de um choque de realidade para perder e aí sim... E ver o resultado. Com certeza. Eu entendi. Isso eu acho que é importante. Porque... Se nesses 28 dias colocasse um pouquinho que fosse do açúcar, mais um pouquinho que fosse do álcool, mais um pouquinho, ela não chega nos 10 quilos. E nem 10 quilos. Até o começo é o chacoalhão, né? Isso, e ela ficaria dependente. Então, quando tenho vontade, porque na vontade que a gente percebe o foco. Eu preciso. Aí você se podar e fala assim, deixa eu comer um abacate, deixa eu comer uma batata doce, uma fruta. Uma fruta um pouco mais doce. Então, assim, uma banana, nem que se for. Entendi. Mas a gente, literalmente, tirar aquela compulsão de beliscar alguma coisa que, teoricamente, é mais fácil. Porque o açúcar a gente vê em todos os lugares, em tudo, não é? Então, literalmente, tirar a compulsão, né? Eu achei interessante pro start, sim. Eu acho que para seguir pra vida e ficar mais dos 28 dias fazendo exatamente tal, e ficar tal, eu acho difícil por esse lance da vida social. Mas aí, cada um. Mas a partir do momento que ela faz, por exemplo, ela abusa um pouquinho. E pós-festas. Vou fazer de novo. Então ela se acostuma. Quem faz isso uma vez... Faz sempre, já sabe qual o mecanismo para perder o peso. E vocês viram, entra atividade física, né? Não dá, tem que ter atividade física também. Não é só seguir aqui. E a partir daqui, talvez adaptar para uma melhor, né? Não, eu gostei. Acho que pode ser um start bem legal. Tá aí. Vamos destravar o metabolismo, dieta do metabolismo rápido. Hoje a gente conheceu o trabalho da nutricionista Gabriela Sila com essa proposta. Vai estar lá para vocês, né? Nas redes sociais, Instagram, no Facebook, lá no canal do Você Bonita no YouTube, você pode ver e relembrar essas fases quantas vezes você quiser. A gente fez questão de colocar o que não pode em todas elas. Né? Para ficar bem claro. E lembrando que o café também não, adoçante também não, porque é industrializado. Sai um pouquinho da zona de conforto, né, Carol? Muito bom, muito bom. Quem quiser saber mais, deixa eu passar um contato para vocês. Estima Nutrição. Tem o site estimanutrição, sem acento.com.br. estimanutrição.com.br. Muito obrigada. Até a próxima. E vamos lá. E eu fiquei curiosa. O que é isso aqui? São bolinhos de mandioquinha com carne moída. Isso deve estar bom. É gostoso. Isso aqui é uma mini omeletinha. Omelete de atum. Parece uma quichezinha. Isso. Que gostoso. Tem que mudar a carinha, E não tem farinha, você vê? Não tem farinha.